Senhores, a Qualcomm acabou de fazer um anúncio grande da sua nova geração de produtos envolvendo aí os processadores, os seus SoC da linha Snapdragon. Para nós que acompanhamos hardware, ficamos de olho nessa parte aí de tecnologias de performance, o grande destaque é o Snapdragon, o X Elite. É um chip que está prometendo grandes saltos em performance e está dando umas cutucadinhas na galera que a gente acompanha aqui na Adrena. Intel, AMD, faltou ali uma briguinha mais direto com a Nvidia, mas esse cara aqui talvez dê uma movimentada, apesar do foco em normalmente tablets, smartphones. A verdade é que a Qualcomm está querendo entrar na seara da cobertura do Adrena, especialmente notebooks de alta performance. Então, roda a vinheta, vamos ver o que esses caras andaram lançando. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Vamos começar então falando dos anúncios da Qualcomm. Vou passar rapidinho sobre uma outra experiência que é interessante para a galera que acompanha a Adrena, que foi a apresentação do Qualcomm Snapdragon, o Seamless, ou imperceptível, em tradução PTBR aí, literal minha. É a ideia de você poder, independente de qual é o sistema operacional, você compartilhar algumas coisas. Então, por exemplo, periféricos, não importa se seu teclado ou mouse, em quais dispositivos ele está conectado, ele conseguiria saltar de um para o outro. Poderia controlar seu smartphone, depois ir para o seu tablet, depois ir para o seu notebook. Também foi apresentado esse conceito para fones de ouvido, então você colocaria um fone de ouvido e ele saberia se tem que reproduzir o som do seu notebook, se tem que reproduzir o som do seu smartphone, tudo isso de forma imperceptível, né? O seamless do rolê, assim, tipo mágica. Isso também inclui até mesmo transferência de arquivos. Você dá um Ctrl+C no seu notebook aí e ter no Ctrl+V ali na área de transferência do seu celular. Tudo isso, claro, dentro do ecossistema Snapdragon, e já tem alguns nomes de peso envolvidos. Então nós estamos falando de Microsoft, e a Microsoft vai ser importante ao longo desse vídeo. Mas Microsoft, o Android, vários fabricantes e desenvolvedores de software para tornar isso possível. Você ter vários dispositivos e, obviamente, chipsets Snapdragon equipando todos esses dispositivos para você fazer esses pulos de periféricos e arquivos voando de um dispositivo para o outro. Mas o cara que pega aqui nesse nosso vídeo é o Snapdragon X Elite. Então, começando sobre esse chipset, o foco dele então é, primeiro, AI, como tá todo mundo, na verdade, de olho. Então, a própria Intel já está colocando na sua 14ª geração Meteor Lake uma unidade dedicada para redes neurais. Nós temos aqui foco para a gente aqui do Adrena, um papo sobre tal Game Changing Performance Efficiency and Efficiency. Então, uma performance para mudar o mercado e também alta eficiência. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes para a gente aqui. O Snapdragon X Elite ele é feito no processo de 4 nanômetros, está usando aí 12 núcleos e pode chegar, e tem uma frequência de 3.8 GHz nesses 12 cores. Então, é um paralelismo alto. Ele pode chegar um boost até de 4.3 em até 2 desses núcleos. Então, como é normal, você tem um boost que ele é limitado a alguns núcleos, não dá para dar todos eles ao mesmo tempo, mas 2 dos núcleos pode alcançar 4.3 GHz, que é uma frequência alta aí para um boost de 2 núcleos especialmente, porque, de novo, o foco dessa plataforma é dispositivos leves, é notebooks, é tablets. E é aqui quando a gente entra na parte dos gráficos que as coisas começam a ficar interessantes. Então, o primeiro gráfico deles coloca para trocar soco a plataforma Intel de baixo consumo, né, a linha P e a linha U, versus a plataforma X Elite. Então nós temos aqui no eixo vertical, nós estamos falando da performance, quanto desempenho está entregando, e no eixo horizontal é o consumo em watts. Isso aqui foi testado em 2 dispositivos, nas letras bem pequenas dá para ver aqui. Foi testado no Samsung Galaxy Book 3 360. A gente já brincou com esse dispositivo, ele é um dispositivo ultra fino, bastante leve. E outro dispositivo é o Galaxy Book 3 de 15 polegadas. Então, 2 dispositivos que a gente sabe que são focados aí em portabilidade e por isso que eles são da linha U e da linha P, de baixo consumo e baixo aquecimento. Como você pode ver, eles conseguem entregar aquilo que eles alegam, né, nos seus próprios testes, é que eles conseguem entregar 2 vezes mais performance no mesmo consumo. Então aqui na faixa dos 15 watts, que é o que eles estão usando de referência no comparativo, pode ver que a curva do Snapdragon X Elite está bem mais alta. E mesmo a performance total, se você entrega mais energia, os 50 watts aqui que tem entregue no máximo nesse gráfico, nós temos uma boa vantagem, não chega a ser 2x, mas é uns 50% mais desempenho quando estão operando em alta performance. Ele é capaz de entregar a performance mais alta possível na plataforma, aqui do 1360p aqui, ele entrega a mesma performance, mas ele vai consumir 68% menos energia. Menos energia também costuma significar, além de mais duração de bateria, menos aquecimento. Então,
é bem interessante essa proposta inicial. Aqui é bom destacar que eles estão usando de referência o Geekbench, é um software bem sintético de testes multithread. Então, é importante para vocês terem ideia que esse é o comparativo. É um bom indicativo de performance de processador, mas é só um teste. Precisaríamos de uma bateria maior de testes para fazer essa comparação de forma mais justa e com um cenário mais amplo. E o interessante é que o Snapdragon X Elite chamou para o chancho até mesmo a linha de alta performance da Intel, porque nós temos aqui um Core i7 3800H, então é um processador de 14 núcleos, já estamos falando de um processador para notebooks mais robustos, estamos falando de notebooks gamers com fontes aí de alta quantidade de watts, tanto por isso que ele tem mais de 90 watts aqui no gráfico comparativo da Qualcomm, e principalmente muito mais arrefecimento. Eles precisam de fãs para você ter um Core i7 3800H no seu notebook. E aqui novamente a comparação é se você consegue entregar 60% mais performance no mesmo consumo, aqui na faixa dos 35 watts, então muita vantagem de consumo. E eles estão alegando que eles chegam à performance total do Core i7 13800H, de novo, um processador de alto desempenho dos Intel Core, consumindo 65% menos energia. Então ele acaba a curva dele aqui na casa dos 50 watts, consegue aqui na casa dos 35 watts, entregar o que o Core i7 vai ter que buscar lá na casa dos 90 watts, que é um consumo muito alto. Especialmente se você comprou um 13800H, é possível que você tenha uma placa de vídeo dedicada, não dá para você dar 90 watts para o processador, senão vai faltar watts para sua placa de vídeo. Também aqui, alegações, né, da própria Qualcomm é que eles entregam 50% mais performance multithread versus o M2. Eles compararam menos o processador deles versus o processador da Apple, né, o silício Apple Silicon. Gostaria de ver mais comparativos, mas fica a minha suspeita que talvez os gráficos não sejam tão avassaladores quanto a comparação com a Intel, e talvez por isso que eles tenham usado menos na comparação, mas ainda assim temos aqui uma alegação forte de que eles conseguem entregar o dobro, 50% mais performance em multithread versus M2. Aqui não mencionam diferenças de consumo, né, se eles estão entregando isso com mais eficiência energética ou não. E na parte do gráfico integrado nós temos aqui uma GPU que entrega 4.6 teraflops. É uma nova Adreno, que teraflops é sempre complicado quando você vai usar somente ele de unidade de medida para fazer comparações. Então, poderia pegar os teraflops de outros dispositivos, mas diferentes arquiteturas, pode entregar diferentes performances. Só a partir do número de teraflops não é o suficiente para a gente imaginar, por exemplo, a performance que esse chip teria em games. Mas eles chegaram a fazer uma comparação. Aqui eles estão usando o 3D Mark Wildlife Extreme. Wildlife é um benchmark mais focado em mobile, mais para smartphones e tablets, mas no modo Extreme ele chega a ser desafiante para alguns dispositivos como computadores. E novamente eles estão prometendo aqui o dobro de performance no mesmo consumo. Então aqui na faixa dos 30 watts está entregando o dobro de desempenho do que um Core i7 13800H. Lembrando que o 3800H já é um processador com a microarquitetura Intel Xe. Ele já tem aqueles núcleos mais atualizados Intel Core, com gráficos já com um bom ganho de desempenho. A gente já tem uns vídeos aqui no Adreno jogando só nos gráficos integrados Intel Xe, que é inclusive o que está nesse notebook na minha frente aqui nesse exato momento. Dá para jogar umas coisinhas já com a performance que nós temos aqui. E eles conseguem entregar a performance máxima do gráfico integrado da Intel consumindo 74% menos. Ou seja, o processador dos caras está chegando na faixa dos quase 50 watts, o X Elite da Qualcomm não vai estar nem passando dos 10 watts direito e vai estar equilibrada a questão de performance. E o interessante é que a Qualcomm chamou a AMD para o chancho também, para porradaria. Compararam com o Ryzen 9 7940HS. A linha HS da AMD é uma linha de alta performance, assim como a linha H da Intel, mas normalmente focada em dispositivos de alta performance, porém finos. Então eles usaram de referência o ROG Zephyrus G14, modelo 2023, está tudo nas letrinhas pequenas. Quando você acha que está rolando uns golpes aí, é só ver as letrinhas pequenas que aqui está descrito. Eles compararam com esse notebook premium da Asus. É um notebook que, apesar de ultra fino, ele tem bastante performance. A gente já testou alguns Zephyrus aqui no Adrena. Não se engane porque ele é ultra fino, ele entrega muito desempenho. E novamente a comparação foi no teste do 3D Mark Wildlife Extreme. Novamente nós temos uma grande diferença. Então, a performance máxima que foi alcançada com o Ryzen 9 é disponível já com 80% menos energia no Qualcomm Snapdragon, enquanto que a performance máxima disponível é 80% superior. Ou seja, são diferenças bastante grandes da performance que você teria com um notebook baseado em AMD topo de linha versus o que você vai conseguir no Snapdragon X Elite. Aqui também tem umas comparações que eles fizeram com AI. Aqui acho que ainda é cedo para fazer essa comparação. Então eles mostram que eles têm um salto de 100 vezes
numa janela bastante curta, porque está começando a surgir muitos hardwares especializados, né? E hardware dedicado para inteligência, para redes neurais. Então eles deram um salto de 100x de 2017 a 2023 e eles colocam um ponto aqui que é o laptop competindo com eles. O problema é que a Intel agora que vai colocar uma NPU, né? Um núcleo dedicado a redes neurais em seus notebooks, e isso não foi lançado ainda. Então a comparação vai ser mais interessante quando a Intel também ter colocado em campo a sua competição, né? Seu hardware especializado em redes neurais. E lembrando que esse tipo de coisa é muito útil, né? As NPUs, principalmente para algumas ações, como por exemplo, você vai bater foto e vai usar um efeito automatizado. Vai identificar que é, sei lá, um cachorro, é uma árvore e vai mudar os filtros da foto. Ou vai, por exemplo, fazer reconhecimento de voz, ou vai fazer edição em tempo real para remover ruído. Tem uma série de coisas que rodam melhor em uma NPU do que ficar rodando nos processadores e nos chips gráficos. Dá uma olhada no nosso vídeo do Meteor Lake, que a gente fez de notebooks. De desktop não veio nada de interessante, infelizmente. Nosso de notebook a gente comenta um pouquinho dessas mudanças. Ok, então, ferrou para Intel e para AMD? Nós vamos ver os próximos notebooks gamers nossos, vão ser só com o chip X Elite da Qualcomm. É importante a gente destacar algumas coisinhas. A primeira delas já faz um tempo que a Qualcomm vem trabalhando com a Microsoft para fazer os seus chips funcionarem bem. Porque a gente está fazendo uma disputa de ARM com o Qualcomm versus a arquitetura x86 de 64 bits da Intel e da AMD. Tem questões de compatibilidade. A gente não testou no Adreno ainda um dispositivo baseado em ARM. A galera do Mundo Conectado testou um e roda várias das coisas, mas a performance tem um detrimento de performance, porque a gente está falando de duas arquiteturas diferentes. A Microsoft está trabalhando em tornar o seu sistema mais eficiente rodando em ARM e principalmente não perdendo o suporte de aplicações que foram escritas originalmente para x86, mas o impacto existe. Então eles usaram de referência o tempo todo o Geekbench, que é uma aplicação que roda super bem em ARM, então é um cenário ideal para os ARM, e também o 3D Mark Wildlife, que de novo é uma aplicação que roda bem em ARM. Esses gráficos são bem impressionantes, mas eu preciso poder rodar minha bateria tradicional de testes e rodar o que a galera vai querer usar no seu notebook, sei lá, vai querer jogar um CS, vai querer editar uma foto no Premiere, ou vai querer fazer isso no DaVinci Resolve, vai querer usar os seus programas de sempre no Windows, e é aí que a gente precisa ver se não vai crashar, se vai ter compatibilidade, tudo certinho, todas as aplicações vão abrir, e principalmente se vão conseguir fazer rodar bem uma aplicação escrita em x86, para um sistema x86, se a Microsoft e a Qualcomm vão conseguir fazer esse milagre acontecer, de ter isso rodando bem numa arquitetura ARM. A gente já viu isso acontecer. A Apple tem conseguido isso com o seu M1 e M2, essa transição para os chips ARM aconteceu e tem ido bem. Vamos ver se isso vai acontecer no mundo aqui dos PCs. Se acontecer, a Intel e a AMD vão passar um trabalhinho. É melhor dar uma melhorada, melhor trabalhar mais na eficiência dos seus chips, na performance, porque aparentemente a Qualcomm entrou no chat. Galera, para mais dos nossos testes, principalmente eu espero testar um dispositivo com o Snapdragon X Elite para poder rodar nossa bateria de testes e ver onde aparece a barrinha aí desse processador versus os nossos testes de notebook tradicional. Então, assina o canal e vamos dar uma choradinha para a Qualcomm, ver se não rola aí quem sabe um protótipo, pra gente começar a brincar disso. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!